Gente, tudo bem com vocês? Eu vou desenhar um desenho totalmente relacionado à Páscoa, que é uma cruz, tá bom? Por quê? Então, pra quem não sabe, nem tô usando régua, gente, porque se sair tortinho não tem problema, tá? Vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Eu vou explicar uma coisa pra vocês. A Páscoa, gente, eu desenhei uns ovos de Páscoa lá no canal, coelhinho, tá? Mas assim, vocês viram que tá torto? Não tem problema. Pode fazer isso daqui que eu tô fazendo, tá? E eu vou colocar assim, gente. Eu vou colocar um círculo aqui, um círculo assim, um aro, assim, um aro. Assim, desse jeito, como se fosse uma luz de santidade, assim, sabe? Tá? Então, pra quem não sabe, Jesus, ele morreu na cruz, tá? Então, mesmo que você não acredite, ele existiu. É só estudar a história para saber, né? Até seu professor vai entender. Se ele acredita ou não é outra história, tá? Ele morreu na cruz porque antigamente as piores pessoas do mundo eram condenadas à cruz naquele estado romano lá, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu vou fazer assim, como se fossem umas pedras assim, tá? Umas pedras. Ele morreu junto com dois bandidos, na verdade, na época, porque os condenados, as pessoas ruins eram condenadas, assim, né, na cruz, no governo romano lá, né? E ele foi crucificado como se fosse um bandido, na verdade. Ele não fez nada, não fez nada. A única coisa que ele fez era ter falado que ele era filho de Deus. E aquilo lá, nossa, para algumas pessoas doía a orelha, assim, falava, eu não quero ouvir, né? Morte. Aí falavam assim para ele. Então ele foi condenado, gente. Ele morreu. Até Pilatos, que foi o cara que condenou ele, assim, porque ele tinha poder, né, de livrar ele ou não. Ele falou, mas ele não fez nada. E o pessoal, crucifica, começou assim, né? Então ele morreu do lado de dois bandidos, gente. Teve um bandido lá que foi feliz, muito feliz, né? Viveu a vida inteira zoando, aí no final da vida dele ele foi salvo por Jesus, né? Então, aí o que acontece? Gente, vou desenhar uma pomba aqui, bem pequenininha. Vou dar um zoom. Vou dar um zoom e, tem uma sombra aqui, porque eu tô na brinquedoteca dos meus filhos. Eles estão assistindo televisão, gente. Era o único jeito que eu tinha pra desenhar, tá? Porque senão não vai ter desenho, né? Com essas férias aí, feriado que parece mais férias, não vai dar, né? Então eu tive que fazer isso agora e aproveitar. Pombinha, olha que fofo. E agora a gente vai pintar e eu vou conversando com vocês, porque, gente, isso é cultura, tá? Isso é cultura. Então é o seguinte, pessoal, eu vou pegar uns fluorescentes assim, pra parecer que é meio que santidade, tá bom? Vou fazer aqui, primeiro o sol, assim, tá? Na verdade, teve trevas no dia que ele morreu, sabe? E aí, o que acontece, gente? Prenderam ele, ninguém acreditava, não é que ninguém acreditava, as pessoas ficavam com, não, você não pode ser o filho de Deus, você é humano, ser humano, né? Ficavam com raiva dele por causa disso, gente, por causa da intolerância e inveja, um monte de outras coisas, sentimento do mal, condenaram o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E aí, o que acontece? Na época, quando você era condenado, as pessoas ruins mesmo, era condenado na cruz. E aí, resolveram condenar ele na cruz, como se ele fosse um bandido, né? E realmente, do lado dele, tinha dois bandidos, tá? Aqui, essa cruz de Jesus, eu tô fazendo ela mais reta, assim, achatada, assim, em 3D. Não é 3D, tá? Aqui, essas duas, eu fiz 3D meio que torto, tá? No meu canal tem desenho 3D de cruz, depois você procura, tá bom? Então, eu tô explicando por que vocês estão na semana da Páscoa, tá? E a semana da Páscoa começa uma semana antes, na verdade. Todo um preparo. Jesus teve todo um preparo, uma ceia. Nossa, uma ceia muito legal, assim, sabe? E aí, o que acontece, gente? Ele foi preso junto com dois bandidos de verdade. Aqui, Teve o bandido 1 e o bandido 2, tá? Ninguém fala o nome deles. E pra morrer na cruz, os caras eram mal, assim, sabe? Era condenado só os piores lá, né? Então, vamos imaginar que eles eram muito do mal. Eles também morreram, estavam crucificados na cruz. Só que Jesus, ele morreu, assim, apanhou mais, assim, sabe? Apanhou muito. Foi meio que humilhado, chicoteado, né? Não que morrer na cruz fosse fácil, mas assim, ele apanhou mais ainda, né? E aí, gente,
as histórias. Gente, se vocês puderem, nossa, conhecer a história, é tão legal, assim, você conhecer um pouco de história, sabe? Aí, o que que acontece? Um dos bandidos que tava do lado falou assim, você ficava salvando os outros, e agora tá aí que nem a gente, desce você da cruz e vem salvar a gente. O cara bandido falou isso pra ele, né? Bandido, sangue de bandido, né? Aí o outro bandido, parece que teve um coração melhor, assim, sabe? Ei, você não teme Deus, não? Você tá na cruz, na mesma situação, e você não tem temor? Esse homem não fez nada, e você tá falando isso? Ele falou assim, o outro bandido. Aí ele falou assim pra Jesus, esse que tava falando, dando bronca, né? Ele falou assim, Jesus, lembra de mim quando você estiver na tua glória. Nossa, gente. Sabe o que Jesus falou? Nessa mesma noite você vai estar jantando comigo lá no reino de Deus. Gente, não é magnífico? O cara, né? Já pensou, meu? Eu acho que todo mundo queria aproveitar a vida, pecar, fazer coisa errada e ser salvo no último momento. Não é verdade? Olha só. A pombinha, eu acho que eu vou contornar ela de azul, tá bom? E não é que foi verdade? Então esse cara aí foi salvo, tá? Ele foi salvo. Ainda bem, né? Jesus, ele é muito bom, gente. A pregação de Jesus, evangelho, essas coisas, é uma coisa muito bonita, sabe? Não tem coisa ruim, não existe coisa ruim falando. Fala pra amar os outros, pra ter paciência, sabe? É um ensinamento bom, tá? Olha só que legal. Eu só pintei o cantinho da asa, tá? Então, aí, o que acontece? Para finalizar essa conversa toda que eu tô falando com vocês, eu vou pegar um cinza, tá? Escuro. Para finalizar, é que é o seguinte, gente. Vou fazer tipo um quadrado não fechado, tá? Na verdade, é assim. Por que eu tô falando dessa história de Jesus, gente? Não é que virou o canal da pregação. É que vocês estão na Páscoa, na semana da Páscoa, estenderam um feriado de 20 dias aí, 10 dias e mais 10 aí por causa da Páscoa. Então, o que é a Páscoa? Não é o ovo de Páscoa, gente, não é o coelhinho da Páscoa. Gente, pra quem não sabe, eu desenhei o coelho aí também, tá? Na verdade, a Páscoa é assim, Jesus morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Isso se chama Páscoa. É a ressurreição de Jesus Cristo. Um cara, nosso Deus, que morreu na cruz e depois ressuscitou. É por isso que nós estamos comemorando a Páscoa, entendeu? Então, é isso, por isso que eu estou explicando o meu desenho, tá bom? Então, terminei aqui a cruz. E por que eu desenhei uma pomba? Porque a pomba na Bíblia, ela simboliza o Espírito Santo, tá bom? Então é isso, um grande abraço, tchau!